Voilà, pode, pode iniciar. Bom dia, professor. Nós fizemos 6 perguntinhas para a gente entender melhor como que é a organização do senhor no quesito de planejamento individual. E a primeira delas é como que o senhor opta por preparar as aulas do bimestre ou semestre, né? No caso do ensino médio é bimestre, né? O senhor monta sequências didáticas, são planos de aulas? Bem, a gente tem um plano de curso a seguir. E esse plano de curso prevê que cada componente desenvolva um plano de ensino. E nesse plano de ensino, que é uma sequência didática, né, nós já temos lá praticamente a parte importante é ressaltar aqui para você, deixa eu projetar aqui, fica mais fácil para visualizar. Então, em cada plano de ensino, você tem uma sequência, eu vou pegar aqui a, o trabalho que fizemos. Deixa eu ver uma disciplina aqui. Tá, PSP. PSP que é basicamente um plano comum. Então, no plano de ensino, você tem que estabelecer algumas, algumas linhas. E aí vocês devem estar tendo acesso aí, vou visualizar aqui, tá? Conseguem ver, né? Sim, sim, dá para ver. Então, esse é o modelo do plano de ensino. Então, todo plano de ensino tem esses campos, né? Que é o nome da disciplina. Então, um plano de ensino adaptado para as aulas não presenciais, especificamente é um plano de ensino que a gente teve que customizar para esse momento de pandemia. Mas esse modelo ele serve para todos, tanto para o ensino médio integrado, que é o ensino médio mesmo regular, que a gente tem ensino médio regular. Eu dei aula esse semestre no ensino médio regular em eventos e vou entrar em mês de outubro no ensino médio de informática. Mas também serve para os ensino médios subsequentes, quer dizer, os nossos cursos técnicos. Então, você tem aqui, basicamente, a dedicação da disciplina, entendeu? A carga horária, direitinho, o aluno já se situar. Isso aqui já vem lá do plano de ensino. Geralmente, eu retiro do PPC, plano de curso dele, o perfil do egresso, para ele saber realmente o que o curso propõe para eles, e aí, geralmente, eu coloco uma linha para basicamente orientá-los, para eles não perderem de vista qual é o grande objetivo do curso e o que esse mercado, o mundo do trabalho espera dele. E aí eu já entro especificamente na disciplina. E aí eu já digo qual é a competência básica. Geralmente os meus cursos, como é um curso padrão de língua portuguesa, eu estabeleço 3 pilares. Então o aluno ele precisa ao final desse, pelo menos eu trabalho, ao final do curso eu toco em 3 áreas que são fundamentais na língua portuguesa. É a área da leitura, a da escrita e da comunicação. Então, estabeleci como competência básica dos meus cursos que o aluno, ao final, deve ler e escrever bem para saber comunicar-se no setor público, no setor do comércio, onde quer que ele esteja. Para conseguir essa competência básica, ele tem as habilidades que a gente desenvolve, né? As bases tecnológicas são os conteúdos que a gente aborda. Aqui você tem as metodologias, em que ele basicamente como é que a gente vai abordar. Nesse momento a gente trabalhou muito com aulas síncronas e também aulas assíncronas, mas geralmente quando estou presencialmente eu trabalho com os alunos das aulas expositivas, eu faço estabeleço uma relação em sala de aula bem mais dinâmica, tá? Geralmente faço debate, faço leituras. Os recursos que a gente tem sempre que é abordar, ou que trabalhar, que trazer como um subsídio ao desempenho da metodologia, e as avaliações. Então, geralmente, eu trabalho 3 momentos de avaliação. O momento inicial, que é o que eu chamo de uma gnose, né? Então, eu faço a primeira aula minha é uma avaliação com os alunos, eles praticamente fazem um teste diagnóstico para eu saber como é que está o perfil da turma. Isso é bom para os cursos técnicos, porque são alunos que vêm de vários pontos. Alunos que saem da escola há 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, tem gente tá. No ensino médio, não.
Você sabe que o aluno está vindo do terceiro ano, do segundo ano, vai para o terceiro, do segundo vem do primeiro. É uma sequência. Mas no técnico, não, a gente tem um ambiente muito heterogêneo. Aí eu faço essa avaliação. Geralmente eu uso essa nota como um bônus no final da nota dele. No final, se precisar de alguma pontuação extra, eu uso esse bônus para ajudá-los, no mínimo que eles têm que conseguir, que é a média 6 no Instituto. Ao longo do semestre também faço aplicação de testes, faço a prova final, aplicatividades, tá? E no final, tem a prova final deles, portanto, que é uma prova que tem um peso maior. E aí você tem, além dessa sequência, você tem aqui as aulas, cronograma das aulas, bibliografia, tem toda a informação. E aqui a gente estabeleceu um desenho, tá? Que é esse desenho de aula que vai para o Moodle. Então, veja que lá no cronograma das aulas, você põe de 1 a 20, que são praticamente 20 encontros nossos por curso, cada conteúdo, e no final eu já destrincho como é que eu vou trabalhar cada conteúdo, cada base tecnológica nas aulas. E aí a gente esse roteiro a gente dá para o aluno, isso é importante, o aluno tem esse roteiro, tá? Ele tem sequência, semana a semana, pode ver que são basicamente 20 semanas, porque são um encontro semanal, né? E nesse roteiro, nós temos basicamente aqui a sua pergunta básica, tá? Ou seja, como é que a gente organiza? Então, na semana 1, qual é o objetivo, qual o conteúdo que eu vou trabalhar da minha base tecnológica, que atividade eu vou desenvolver, tá? Que ferramenta eu vou utilizar, quanto vale em termos de tempo essa componente e como é que eu vou avaliar. Então, isso é bom porque o aluno ele tem uma noção de como ele vai ter que se organizar, tá? E porque nesse momento as atividades elas valem tanto presença quanto nota. Quando é presencial, não, a atividade vale nota apenas. Mas nesse caso a gente está tendo que fazer essa valoração, relação presença-nota. Então isso aqui é importante para a nossa organização e ao mesmo tempo para o aluno e se desenvolvendo. Então, isso aqui vai para o ambiente virtual e tem esse trabalho, né, esse trabalho semanal de alcance. Muito legal. Obrigado, professor. A segunda pergunta é em relação ao material didático. Como são os materiais didáticos e qual é o grau de autonomia que o senhor tem para escolher? Bom, no ensino médio a gente trabalha com livro didático. Ensino médio integrado, regular. Nós temos só entender direitinho. O ensino médio regular é o ensino médio integrado. É o ensino médio que está dentro da educação básica. O ensino médio, na verdade, ele é a etapa final da educação básica. Isso, como é lei, o próprio MEC ele manda para nós uma lista de materiais, de livros, que é do PNLD, Plano Nacional do Livro Didático, e a gente escolhe. A cada 3 anos a gente é rodado, o livro ele vai mudando. Então a gente tem essa liberdade, quer dizer, a gente tem essa obrigatoriedade do livro, porque é um recurso que vem do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, o próprio MEC compra o livro e manda para a gente. Então, a gente tem esse livro aí. Como o livro didático ele é um recorte de vários conteúdos, às vezes você vai ter problema do livro didático não casar direitinho com o conteúdo daquele ano. Então, a gente tem muito em português isso. Às vezes, a gramática não bate. E a gente tem uma sequência gramatical que a gente desenvolve com os alunos do ensino médio, do segundo e terceiro ano. Às vezes, a gramática do segundo está no livro 3. Entendeu? Então, às vezes, nem tem gramática. Então, a gente tem que entrar com um suporte. Então, geralmente, eu uso o livro didático. Porque é o material mínimo que o aluno tem. Inclusive, esse aqui é o livro que a gente usa este ano, que eu vou usar no curso de informática, que é o Vivar,
E esse aqui é o livro que o pessoal do evento usa. Então, aqui a gente já tem aqui um problema. Eu tenho dois ensinos médios no campus, que é o de evento e o de informática, com 2 livros diferentes. Então, se o professor sair do curso de evento para o curso de informática, ele vai ter que mudar de livro. Então, isso aqui foi uma questão que a gente não entendeu. Eu não optaria por isso. Geralmente, quando na escola pública a gente escolhe um livro só. O Instituto escolheu 2, tá? Tanto que agora estou tendo que fazer o trabalho para o ensino médio de informática, tendo que ver um outro livro. E este livro, ele é mais completo. Ele é mais interessante, inclusive, a forma de organização do conteúdo. Esse aqui tem algumas carências. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar uma gramática, primeiramente, em paralelo, para o aluno ter. Claro que o aluno tem que comprar, geralmente a gente dá a página que o aluno vai estudar. E a gente alimenta com algumas outras leituras. Eles têm que ler, por exemplo, os contos do Machado de Assis no 2º ano. Faz parte da matriz do PASO. Então, o que eu faço? Eu pego esses contos, faço uma coletânea, faço um compêndio e mando para os alunos. Ou eles mesmos vão buscar na internet. Geralmente, eu já faço isso e já coloco no NEAD, no ambiente virtual. Porque o aluno, às vezes, fica difícil de localizar, às vezes ele localiza uma versão desatualizada. Então, para ficar mais fácil, eu já ponho no NEAD todos os contos que ele vai trabalhar. Por exemplo, os contos. Se é alguma obra didática, se tiver um livro, vai ter que ler Dom Casmurro. Então, é claro, compra o livro ou baixa no domínio público, tá? Então, geralmente a gente tem esse material de apoio, que é o livro didático, mas também eu, costumeiramente, complemento. Mas eu uso o livro didático. O didático precisa ser utilizado porque é um recurso que a gente despende para com a educação básica, e é chato você comprar um livro e não usar. Então, é uma briga minha até com alguns colegas que, às vezes, não utilizam o didático. Eu acho que é o mínimo que o aluno tem. Então, é importante utilizar. Especialmente agora, nesse tempo de pandemia, que o aluno, às vezes, está meio descalço, está meio distante. Então, por exemplo, eu fiz uma atividade de adequação, eu vou tomar como modelo, como base, o livro didático. Tá? Então, o livro precisa ser utilizado, mas eu nunca fico, eu sempre expando, sempre eu vou muito além do didático, faço material, eu tenho material próprio, eu mesmo tenho material próprio, eu tenho uma gramática já publicada, eu tenho material de produção de texto, tá? Então, eu já uso meu material, mas é uma experiência de 34 anos de sala de aula. Então, as minhas horas praticamente estão na cabeça. Então, professor, esse livro didático é escolhido pelo próprio MEC ou por algum representante do IFB? Não, o MEC manda para nós a relação das editoras que estão aptas. E aí, cada escola escolhe o seu livro. Então, por exemplo, a gente se reúne no IFB, a gente discute entre nós, professores, vamos escolher esse livro aqui. E o pessoal de informática se reuniu e escolheu esse livro aqui. O grupo de eventos já se reuniu e escolheu esse aqui. Então, agora, o bom é a escola ter um livro só. Porque se o aluno migrar de um curso para outro, o professor tiver que dar aula num curso num curso e no outro, ele não tem que ter 2 materiais que eu estou tendo que ter agora. Tá bom? Então, o importante mas a escolha ela é sempre pela instituição. Professor, e quais são as avaliações que o senhor costuma usar, geralmente, né? Tanto considerando o contexto não pandêmico, quanto o contexto que a gente está agora, né? Das atividades não presenciais, e quais que o senhor observa que são mais efetivas no aprendizado da turma? No ensino médio integrado, eu trabalho muito com projetos. Eu gosto muito de trabalhar pedagogia de projetos. Então,
são alunos que têm um potencial que até, às vezes, eu brinco dizendo que a gente não sabe analisar, explorar, do ponto de vista, do bom sentido da palavra, o potencial do nosso aluno. Então, eu trabalho muito com projetos. Por exemplo, para o ensino médio agora de informática, eu vou entrar a partir de outubro, eu já criei um projeto com todos os contos que o PAS está adotando. Só que, como é um curso de informática, eu preciso casar essa leitura, esse projeto da leitura, da literatura, com a área de interesse deles, que é a área de informática. Então, nesse projeto, eles têm que ler o conto e desenvolver alguma ferramenta que eu chamei de artefato tecnológico. Um joguinho, uma simulação, uma animação, às vezes um vídeo, coisas da tecnologia. Então, eu trabalho muito com projetos e é uma parte que eu gosto. Realmente eu desenvolvo em grupo, eu vejo bons resultados. Tem uma nota para isso aí. Mas também existem as tarefas que a gente aplica a depender de cada conteúdo, são as atividades. Então, eu dou um conteúdo de funções do adjetivo. Então, eu tenho que passar tarefa, atividade. Essa atividade é importante dizer, porque nós temos uma cultura, o próprio aluno, ele é absorvido por essa cultura de que tudo tem que valer nota. A gente tem que atribuir uma nota, tá? E, às vezes, se não vale nota, eles não dão aquele valor que precisa ter aquela atividade. Então, geralmente, eu trabalho sempre com uma relação trabalho-nota. Eu acho justo também, porque se o aluno tem um esforço, é claro que ele tem que ter um ganho. E do ganho, nesse sentido, a ideia de nota. Então, eu trabalho nessa linha, faço as avaliações que a gente desenvolve. Nós temos também nos cursos as atividades integradoras, tá? E aí faz parte da equipe trabalhar em conjunto. Nós temos um projeto integrador, um projeto interdisciplinar, que também tem um peso, tem uma nota, tá? Mas eu, além dessas notas de conteúdo, eu valorizo também a participação do aluno, a atitude do aluno, a gente tem que trabalhar com a nota formativa, que é esse aspecto do aluno responder, se postar em sala de aula, e o aspecto somativo, que é a questão da valoração. Então, sempre lido com essa questão. Eu vejo a formação, se o aluno é empenhado, se o aluno é proativo, se ele vai além do que a gente pede, se é um aluno que surpreende. Então, um valor específico aí. Claro que é muito subjetivo. Mas também tem a nota, o valor, a soma, que eu também tenho que seguir. Então, geralmente, eu peso essas duas bandejas da balança. Agora, no nosso caso, por exemplo, a gente já tem notas que são dadas. Então, por exemplo, existe no ensino médio integrado, tem uma nota de uma prova única. Então, o aluno faz uma prova como se fosse uma prova do Enem, do PAS, em que cada um entra com uma, duas questões, o aluno responde, aquela nota vai para todo mundo. Tá? Então, isso a gente tem essa nota. Já no curso de evento é diferente a forma de avaliar. Aí cada curso cria a sua dinâmica, mas geralmente eu trabalho com aspecto tanto da nota formativa quanto da nota somativa. Obrigado novamente, professor. A próxima pergunta é em relação ao tema da aula. Quais os temas que o senhor mais gosta de dar aula e qual o grau de autonomia que o senhor tem para escolher esses temas da aula? Não, a BNCC, ela diz que a gente tem um conjunto de conhecimentos a aplicar ao aluno. Então, a gente segue a BNCC. A BNCC, ela deixa mais livre, porque 60% do conteúdo ele está atrelado ao currículo do aluno. E aí, quando a gente vê em todos os... Isso quem rege, quem disciplina é uma matriz curricular de cada aluno. Então, por exemplo, o aluno, primeiro ano do ensino médio, geralmente ele entra
com uma gramática mais elementar, que é uma espécie de revisão da gramática do ensino fundamental, com os primeiros traços da literatura, primeiros textos da literatura. Geralmente ele vai lá para a parte língua portuguesa, ele vai lá para um trovadorismo, para um humanismo, para a nossa literatura inicial, que é o quinhentismo, a gente vai. Geralmente essa é a sequência que vem. Mas você tem liberdade para fazer uma mistura. Ou você ter uma... Tá? É claro que, por exemplo, como a gente segue a avaliação do PAS, tá? Então o PAS já tem uma matriz. Então, se eu não trabalhar essa matriz, o meu aluno vai fazer o PAS 1 sem ter aquele conhecimento, daquele conteúdo. Então, geralmente a gente faz uma harmonização. O Enem agora vai passar também a ser seriado. Então, mesmo mais uma razão para a gente ter. Então, nós temos o currículo ano a ano, primeiro, segundo, terceiro, que a gente trabalha, tá? Não é aquela coisa rígida. Pela BNCC, eu posso incrementar dentro desse currículo 40% de conteúdos que eu acho interessante, cultura da cidade, questões voltadas para o cotidiano, entendeu? Coisas que eu posso trazer para esse currículo, porque currículo é um percurso que ele faz. Então, eu posso trabalhar isso aí. Agora, geralmente, a gente segue o fluxo das matrizes. Segue o fluxo. Então, a gente geralmente destoa. Por exemplo, eu trabalho muito com a literatura. Eu gosto muito, porque como eu sou da literatura, eu trabalho muito a leitura e a escrita. Então, eu geralmente parto do texto literário. Então, o aluno, no primeiro ano, não só trabalha a literatura do século, do quinhentismo, do barroco e arcadismo, não. Eu trabalho uma literatura contemporânea. Só que aí o que eu faço? Eu faço diálogos. Então, por exemplo, se ler um conto, por exemplo, ler um conto do Oswald de Andrade, tá? Ou então ler um poema do Oswald de Andrade. Poema, por exemplo, Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Eu não vou perder a chance de falar, olha, esse poema aqui é uma paródia de um poema do século XIX, de Gonçalves Dias, Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então, é importante que o aluno faça esses links. Então, mesmo que eu trabalhe uma literatura moderna, ou pós-moderna, ou atual, eu encontro nela traços para dialogar com a literatura lá do passado, com outros textos. Então, a gente pode fazer esse diálogo com o aluno. É importante que ele entenda que a literatura ela é um ponto de partida, porque tanto para a leitura, porque ela é um princípio da leitura, princípio como a primeira base da leitura e, ao mesmo tempo, como fundamento da leitura. Porque o aluno que lê uma literatura, ele não fica somente achando o código, ele vai recriando, vai imaginando, ele vai dando ao texto dimensões que, às vezes, o poeta, o escritor, nem imaginou. Então, geralmente, no conteúdo, nós temos essa liberdade. Agora, e aí vai muito da prática do professor. Há professores que são altamente conteudistas. Então, eles desenvolvem conteúdo naquela linha. Outros conseguem trazer esses elementos e fazer essas interlocuções. Eu sou dessa linha. Gosto de trazer novidades, mas eu também sigo para o aluno não ficar logo depois, eu tinha que responder sobre questões morfológicas, não vi morfologia. Na prova do PAS caiu, por exemplo, um texto do Cláudio Manuel da Costa, não vi nada de arcadismo. Então, é importante que o aluno esteja preparado para responder às questões que virão nas avaliações que ele precisa fazer.
Muito obrigada, professor. E quando uma turma não está interessada no conteúdo que o senhor propõe, não está prestando atenção na aula, como que o senhor faz para trazer essa turma de volta? Tem que me virar nos 30. Isso acontece muito nos alunos do ensino médio. São adolescentes, que às vezes o humor está um tanto subindo, descendo, às vezes a situação é complicada, tá? Então, é muito comum. Às vezes quer dormir, às vezes não quer nada com nada, às vezes está irritado, tá? Então, o professor tem que saber se virar. Então, geralmente, eu não perco o domínio de turma porque eu praticamente sufoco o aluno do ponto de vista de que eu falo muito. Mas não falo somente, então eu falo, eu declamo poesias, eu conto história, trago novidades, uso a tecnologia, então eu sou muito dinâmico, tá? Isso vem lá da minha primeira. Então, quando eu comecei a minha jornada há 34 anos, exatamente eu caí em escola, eu passei por escolas que me obrigavam a ser muito criativo. Então, basicamente, eu fui um professor forjado para sair da mesmice, tá? Então, quando a gente às vezes percebe que a turma está com aquele conteúdo, duas uma, ou você muda o percurso para a turma seguir a sua rota, porque se você também for na rota do aluno, geralmente há um marasmo, o aluno ele quer te enrolar, ele não quer, tá? Ou você dá aquela chacoalhada na turma, olha, vamos lá, isso aqui precisa acontecer, então, principalmente aula de gramática. Quando é aula de regra, e aí eles ficam chateados, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a abordagem gramatical menos, menos de norma. Então, eu uso a gramática aplicada, então eu brinco, eu trago situações do cotidiano, eu digo assim, por exemplo, eu vou dar aula de preposição. Então, você sabia que uma preposição pode deixar vocês 10 anos a mais ou a menos na cadeia? Aí eles ficam, ué, mas como? Aí eu jogo essa deixa eles brincando, às vezes peço exemplo para eles, e aí eu crio situações assim que interessam o aluno. Mas geralmente o professor tem que ter uma parceria com a turma. Eu já tive turmas muito boas que respondiam legal mesmo, tá? Já tive turmas muito fechadas, muito armadas. Então a gente tinha que quebrar aquele gelo. Agora vai muito da didática, tá? É claro que o professor ele precisa entender que ele tem que se atualizar, tem que andar no ritmo da turma, mas ele não pode perder também a sua autonomia, a sua especificidade. Então, tem hora que eu tenho que dar bronca em aluno, tem hora que eu tenho que chamar atenção, tem hora que eu tenho que chamar o pai. Já fiz muito isso, de dar, realmente falar, assim não dá certo não, ou você muda ou muda. Porque eu não vou deixar a turma por causa de você. Então, você vai mudar a partir de agora, ou então você muda. Então, tem situações que a gente tem que confrontar. Agora, é óbvio que tudo isso a gente consegue sucesso na forma de falar. Se eu chegar brigando com um adolescente, gritando e xingando, dizendo, eu perco a razão. Mas quando eu chego e digo, atenção, não é por aí, cara, você está aqui para aprender. Se você não passar na minha componente, você não vai avançar. E português é a base. Então, você tem português no concurso, tem português na vida, tem português em casa. Português está em tudo que você. Então, você precisa saber ler, saber escrever e saber se comunicar. Então, ou você aprende português ou aprende. E aí e a gente vai. Mas tem hora que a gente tem que entender que o magistério ele é desafiador. Obrigado, professor. Agora, a última pergunta, acho que ela é meio parecida com a pergunta anterior, mas agora é nesse contexto pandêmico que os alunos estão participando menos. Quais são os métodos que o senhor está usando para eles participarem mais, para eles prestarem mais atenção na aula? Esse
Nós estamos fazendo um curso totalmente à distância agora. Eu estou exatamente desenhando as aulas desse curso, que é um curso técnico em desenvolvimento de sistema. Bom, eu acho que o aluno do ensino médio, tá, ele não tem ainda a maturidade e o preparo suficiente para entender uma aula 100% à distância. A gente chama de uma EAD pura. Então, acho que não tem. E nem também o do ensino técnico. O que eu percebi, primeiramente, eu acho que a gente tem a entrada da EAD, da educação à distância, na nossa cultura, ela é fato. Não tem como reverter isso aí. Só que eu acho que a gente tem que criar uma transição. Eu acho que a gente tem que começar ainda com o sistema híbrido. Eu já trabalhava muito antes da pandemia com 20% da distância. Então, a gente já tem já uma legislação que permite que 20% da componente você possa trabalhar na modalidade à distância. Eu já fazia isso nas minhas aulas técnicas. No ensino médio, não. Nas técnicas, sim. Agora, o que aconteceu? A minha experiência, a gente não tem noção se de fato o aluno está com dificuldade ou está se valendo das dificuldades para ele não se desafiar a aprender mais ainda. Então, eu tive vários cenários aqui, cenários de alunos que realmente se escoraram numa distância para fazer um curso de qualquer jeito, e outros alunos que realmente tiveram grande dificuldade, por isso a gente teve que dar um suporte. Então, qual foi o meu olhar para esses alunos? Primeiramente, ser bastante honesto com eles. Sejam francos comigo. Vocês estão com dificuldade de acesso? O Instituto colocou uma série de recursos à disposição dos alunos, dando chip, dando notebook, a gente fez campanha para o aluno ter, mas às vezes tinha dificuldade de trabalho, de acesso. Mas o que acontecia? O que aconteceu? Eu percebi uma situação que era difícil antes e ficou mais difícil agora, que é a presença da família ou a ausência da família na formação dos filhos. Então, o que eu percebi é que se a família tivesse entrado com mais força nesse processo, não ideia do pai dar aula, mas acompanhar mais o filho, aquele nesse sentido, eu acho que ele teria melhores resultados. O que eu digo é assim, nós vamos ter que caminhar para um modelo que faça uma transição entre o presencial e o não presencial. Para isso, o modelo híbrido é a melhor estratégia. Segundo, nós vamos ter que começar a fazer uma relação melhor com a família. A família tem que participar do processo formativo, até porque está na lei. A lei ela é específica. É dever do Estado e da família acompanhar a educação básica dos filhos. Então, a gente não pode largar a família não pode entregar o filho para a gente e achar que a gente vai dar conta de tudo. Essa parceria tem que estar restabelecida. E, por fim, nós temos que trabalhar o aluno na ideia de que o aluno tem que se entender sujeito conhecimento. Então, ele tem que ter a responsabilidade, tem que responder, com 16 anos, tem que ter responsabilidade para estudar sozinho, para responder as tarefas. A gente não pode passar a mão na cabeça do aluno. Então, eu percebi que, em alguns cenários, a gente passou muito a mão na cabeça do aluno, quando deveria a gente puxar um pouquinho mais, que eles iam dar conta. Então, nessa linha da resposta básica, esse contexto foi desafiador. E eu espero que, agora, com esse projeto nosso de retorno gradual, a gente consiga fazer uma educação diferente. Mas, para isso, a gente tem que contar com a família, porque senão a gente não vai dar conta sozinho. Como eu sempre falo,
A escola, geralmente, ela faz tudo que pode, mas nem sempre a gente faz tudo que a gente quer, porque a gente não dá conta sozinho. É isso, professor. Foram todas as nossas perguntas. Muito obrigada pelas respostas tão completas e pelo tempo que o senhor nos deu num sábado. Ah, eu estava aqui com a nota de aluno. O professor trabalha antes, durante e depois. A gente sempre, o professor é aquele que não pode parar de trabalhar. Não para de trabalhar nem de estudar, né? Né? É verdade. Muito obrigada. Quando o senhor puder, manda o link dessa gravação para a gente, por favor. Bom, então tá bom. Então eu vou parar aqui a gravação, tá? A gente vai para aqui, interromper a gravação. Foi um prazer estar com vocês. A gente vai se encontrando mais aí. Combinado. Um bom sábado para o senhor, bom fim de semana. Para todos nós.